Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vem a esse humilde canal buscar aí esperanças e consolações à luz de um raciocínio, à luz desses significados, desses postulados da ciência espírita, que tão bondosamente os espíritos, inflexionados pela abundante sabedoria de nosso amado Mestre Jesus Cristo, estabeleceram sobre a Terra um novo horizonte, uma nova forma de entender os mecanismos da vida, os mecanismos excelsos, celestiais, dos grandes fenômenos das nossas existências, das nossas vidas atuais, dos nossos problemas, de nossas vidas passadas e também do entendimento das coisas que regem as leis do universo. Eis aí o Espiritismo, que nasceu conjuntamente com as maravilhosas dádivas do conhecimento científico de sua época, trazendo luzes renovadoras sobre as mentes humanas, retirando os véus do miraculoso para estabelecer novos horizontes de conhecimento, de aprendizado. Hoje, dia 27 de agosto de 2023, o nosso capítulo 30. Abençoado seja o dia, abrimos a lição número 25 do nosso precioso livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo seu amado mentor espiritual Emmanuel. Lição 25, tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe migalhas sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pedem que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite. Acalma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Lição das mais belas, significativas, demonstrando aí que para alcançarmos aquelas vitórias sobre os desafios que se nos assiste a nossa estrada evolutiva, é necessário, sobretudo, assentarmos em nós a calma, a tranquilidade para que possam
verter sobre nós as luminosas oportunidades de discernimentos e de luzes que nos aclararão os nossos olhares, as nossas mentes, para que, aluviados dessas deformações, das conturbações, não venhamos a imprecar sobre Jesus a esfera espiritual daquelas palavras sem nexo, daqueles sentimentos conturbados. Como já dissemos, o choro é importante, pois é a manifestação da alma, mas que se faça na plenitude do seu equilíbrio, na certeza de que quaisquer situações são processos evolutivos das nossas vidas e que, portanto, tenha tu, querido irmão, a certeza de que quaisquer desafios em que estejas passando é significativo e potencial, digno, divino, hausto divino para o seu aprimoramento. Mantenha, sobretudo, como diz a lição, a calma. Tende calmo, que o refrigério espiritual banhar-te-á a alma, esclarecendo-lhe na hora oportuna e trazendo os benefícios das boas decisões. Segue em frente, firme, estudando, sem medo, sem conflitos com si próprio, acreditando com a fé límpida e cristalina de que o amanhã sempre será melhor. Bem-vindo mais uma vez a nosso precioso instante nessa vida de estudo no ABC da Ciência Espírita. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje completaremos o nosso estudo sobre o princípio vital com as questões 70 e a questão 71. Na questão 70 do Livro dos Espíritos, a pergunta é feita: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. E o princípio vital volta à massa de onde saiu. O que significa? Que massa é essa de onde saiu? O fluido universal. O princípio vital retoma o seu caminho para sua grande mãe, que é o fluido universal. E o que acontece? O que acontece, isso é extremamente importante, que a cada um, segundo, primeiro, aquelas condições do planeta em que ele se encontra, é determinado a quantidade do princípio vital inerente à sua vida naquele planeta. Por outro lado, aqui na Terra em que nós nascemos, em que nós estamos aqui, o princípio vital, ele difere tanto de seres para seres, quanto de pessoa para pessoa. Por quê? Porque ele está distribuído de acordo com as necessidades da vida que cada um vai exercer. Ou seja, de acordo com a necessidade da sua programação de vida ou programação reencarnatória, significando, portanto, que há muitos o princípio vital pode ser abundante, e vemos aí pessoas ainda com seus 70 anos cheios de vida, cheios de abundância, quando vemos ainda também jovens com a vida praticamente esgotada, com permanente cansaço. Por quê?
porque o princípio vital nele, ele já é diminuto. Por quê? Porque ele está de acordo com a programação de vida daquele ser reencarnante. E é muito importante, como nós já dissemos, né, que uma vez que os órgãos também, por algum motivo, recebam um impacto dilacerante que lhes torne impossível a sua existência, o princípio vital ele passa a ter ali uma incapacidade de dar vida àqueles órgãos. Por quê? Porque o mecanismo não responde. E aí o desfalecimento e o desprendimento do espírito. Por outro lado, também há casos em que o espírito, o nosso querido irmão encarnado, retira-se da vida em atitude drástica de desespero. E o que acontece? O corpo impregnado daquele princípio vital ainda, o espírito assiste à sua decomposição, enquanto persistir o princípio vital decorrente da programação daquela encarnação a que ele deveria fazer jus por existir. Ou seja, existe um tempo em que aquele princípio vital foi programado para existir, e aí, ao abreviar a sua vida, o princípio vital permanece no corpo. E aí aquele espírito ele vai assistir à decomposição lenta, porquanto o princípio vital vai permanecer naquele corpo pelo tempo em que deveria existir a vida. Ou até que, por misericórdia divina, seja aquele espírito assistido e lhe seja rompido os laços perispirituais com aquele organismo. E a pergunta seguinte é a pergunta 71, que é uma das perguntas mais importantes. A pergunta 71 pergunta-se aos espíritos: a inteligência é atributo do princípio vital? E olha a resposta dos espíritos: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja aqui encerrada essa preciosa resposta, que a inteligência e a matéria são independentes. Ou seja, um corpo pode viver, como diz aqui a resposta, sem inteligência. Um corpo pode viver apenas animado, enquanto persiste nele o quê? O princípio vital. Também acontece. Ou seja, aqueles nascimentos em que uma criança nasce, mas sem o espírito, e vive por algum tempo porque existe nela o quê? Um princípio vital, um desenvolvimento orgânico, mas sem a inteligência para animalizar, intelectualizar aquele corpo. Porque o princípio vital é o agente que foi feito, que é derivado do fluido universal, que dá vida ao corpo orgânico. É como aquela eletricidade orgânica, digamos assim, que estabelece ali aqueles princípios vitais para que o organismo persista, para que exista vida. Princípio vital, como nós já vimos, sem a matéria não é vida. E o corpo também é matéria orgânica, sem o princípio vital também não é vida, é apenas uma massa. E sem a inteligência, um corpo sem inteligência nada mais é do que um corpo, uma massa. Não existe ali um homem propriamente dito, uma pessoa. Essa é o mecanismo da vida. E é importante entendermos nessa pergunta que as
plantas, não residem nelas um espírito, pois para que pensem é preciso um espírito que intelectualize aquele corpo orgânico, e não existindo um ser espiritual intelectualizando ali aquele corpo orgânico, como das plantas, elas não pensam, mas elas apenas vivem como seres orgânicos, pois nelas não há uma intelectualização da matéria, há apenas a animalização da matéria com o quê? Com o princípio vital, que poderíamos também chamar de ânima vital, pois apenas anima as células. Em conjunção com a matéria, produzem, portanto, a vida. Mas uma vida nas plantas desprovida de pensamento. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, terminamos aí o nosso precioso capítulo sobre a formação da vida, explicando aí o mecanismo do princípio vital, que poderíamos também traduzir aqui como ânima vital. Quanto ele anima, é o agente que, em combinação com a matéria, ele anima, produz a vida. Mas esse ânima vital, sem a matéria orgânica, ele propriamente não é a vida. Ele precisa da matéria orgânica para que possa existir o que é a chamada animalização. Nesse conceito de quê? De estabelecer o ânima. Animalizar significa animar, com dar a vida. Meu querido irmão, muito obrigado por mais instante, muito obrigado por ter participado desses 30 capítulos que já chegamos até aqui. Para aos céus possamos chegar a bem mais, de acordo com as nossas potencialidades, com as nossas capacidades, e contando também com seu auxílio precioso na divulgação desse canal, ainda com as estruturas tão precárias, mas contando com o auxílio precioso dos nossos amigos espirituais, para trazer reflexões à luz dessa maravilhosa ciência espírita. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, um fim de agosto que já passa tão rápido, estabelecendo novos horizontes sobre nossas vidas, chegando já a setembro. Seja investido aí de grandes alegrias no teu coração, tendo calma nas horas mais difíceis, pois tudo passa. Ilumina-te, querido irmão, querida irmã, hoje e sempre. Que assim seja.